Durante todo o mês de março, o mês da mulher, a Pátria Distraída tem trazido entrevistas especialíssimas com pessoas expoentes para falarmos da situação da mulher na sociedade e o papel da mulher nesta sociedade. A nossa convidada hoje é a professora da Universidade Federal do Paraná, pesquisadora sobre a mulher na política, doutora Luciana Panke. Luciana, não consigo nem te chamar de doutora, minha amiga. Que prazer recebê-la para essa entrevista. Prazer é meu, não só e pelo tema, né, que acho que é muito caro, um tema muito caro para nós, mas justamente por ter essa oportunidade de bater um papo contigo, né, que eu, nossa, guardo no coração. Adriane Werner, essa expoente aí do jornalismo paranaense, por que não dizer do jornalismo brasileiro. Muito obrigada pelo convite. Lu, faz bastante tempo que você tem se dedicado a esse olhar especial de perceber como é que está a mulher na política. Já temos algumas coisas a comemorar? Como assim? É, às vezes, quando a pessoa tem um recorte, né, do olhar do hoje, nossa, temos 18%, 20% de mulheres, esse número é um absurdo, realmente, é um absurdo. A hegemonia masculina continua. Se a gente for olhar por esse recorte, eu concordo totalmente que continua sendo um absurdo. Política continua sendo um espaço predominantemente masculino. Entretanto, tem algo para se comemorar. O primeiro ponto é que agora olhamos para isso. Há alguns anos, isso não era visto. Não, se a gente for pensar no nosso tempo de graduação, era uma pauta que não existia, não se falava sobre isso. E começando das bases. Que bases são essas? As diretorias das redações de jornalismo, as direções de criação nas agências de propaganda, nas bases da comunicação não se falava. E se alguém se falava, ai, mas que chata. Né? Hoje já não existe esse tipo de olhar, porque existe já uma agenda pública de que é um tema que precisa ser falado. Esse é um avanço. Por mais que em alguns grupos não se tem essa consciência, porque já nasceram, são gerações que já nasceram com essa consciência. A nossa não. Mas algumas gerações que nasceram depois já nasceram com a consciência de que precisa ter um recorte de gênero. Então, é um avanço, ponto. O segundo, políticas públicas. Teve um crescimento de políticas públicas com um olhar para não só para a participação feminina na política, mas para a visibilidade feminina nos cargos de poder. Eu vou ilustrar algumas políticas públicas brasileiras nesse meio tempo e que a gente pode comemorar. Além das cotas, vamos lá. Falar um pouquinho sobre as cotas. Ou eu vou fazer a lista, depois a gente pode desmembrar. E a gente pode as bater cotas... um papo com cada um desses temas também, né? Porque, por exemplo, as cotas é uma das coisas que eu queria te perguntar, exatamente como é que a gente ainda hoje precisa combater os argumentos anti-cota e as dificuldades dos partidos em atrair mulheres. Eu vou dar um exemplo, seguindo até minha fala antes, porque as cotas são uma das políticas públicas, né, no Brasil. Por que a gente precisa combater, né, esses argumentos? Porque sou testemunha ocular, né, sou testemunha de um presidente de um tribunal regional eleitoral do nosso grande país que falou que era cota de mulheres. Se o presidente de um tribunal ousou cometer essa gafe, imagina o resto da população. Se quer ele, que é pago pelos nossos impostos para vigiar a lei, cometeu a gafe de dizer que cota é para mulher, imagina as outras pessoas. Cota não é para mulher. Sabem como funcionam as cotas. Cota não é para mulher. Isso tem que ficar claro. 30%, 70% para que haja o mínimo de equilíbrio. Poderia ser 70% de mulheres e 30% de homens. E o ideal seria 50-50. Se a gente for pensar em uma sociedade mais ou menos igualitária, assim como há outros países, como México, como Equador, como Bolívia. Estou citando só os países latinos, eu não estou nem indo lá para os países nórdicos, eu estou aqui na nossa vizinhança.
Argentina, são países que estão ali pertinho, que estão 50%, já estão nesse caminho, né, com mais facilidade. Então, por que que a gente tem que combater esses argumentos? Porque existe uma gafe interna de que mulher precisa de favor. Mulher não precisa de favor, ela precisa de respeito. Existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Porque se a mulher não é uma candidata viável, é porque dentro dos partidos ela não tem visibilidade, uma visibilidade respeitosa. Eu vou voltar a usar a palavra respeito, porque acho que ela fala melhor o que passa com as mulheres. Eu trabalho com vários partidos no Brasil inteiro, e isso se repete de norte a sul. Elas estão lá para servir o café, para organizar reuniões, para trabalhar na assistência social, mas não para ser candidatas viáveis. As candidaturas viáveis seguem sendo com os filhos dos coronéis ou com os filhos dos homens que estão nos partidos faz muito tempo, e geralmente são filhos homens. Não são nem as mulheres herdeiras, são os herdeiros. E as mulheres novas que chegam, elas acabam não ganhando esse espaço de visibilidade, onde elas possam crescer politicamente, articular seus grupos políticos, mostrar suas propostas. E é por isso que a gente precisa das cotas ainda. Porque se não tiver cotas, não vai ter candidatas. Essa é a pura realidade. E mesmo com as cotas, os partidos têm tantas dificuldades, né, em conseguir cumprir um número mínimo. E como você dizia, as pessoas não entendem o que são as cotas. Você deu um exemplo de um presidente de um tribunal regional que mexe com isso todos os dias. Há poucos dias eu estava dando aula em uma pós-graduação e tive a mesma experiência. A pessoa também tinha quase que uma obrigação social de entender, e ela citou o seguinte exemplo: agora que não tem mais cotas, tem mais mulheres candidatas. Falei, como assim não tem mais cotas? Quer dizer, a pessoa achava que por algum motivo, esse tipo de informação circulou por ali, porque virou um argumento. Eu também me recordo ainda dessa questão do porquê não ter cotas, né? De uma outra situação de um partido que eu fui dar uma aula, né, de preparação para candidatas lá no norte. E uma candidata falou que ela era contra cotas. Deixei a candidata falar. Né? Claro que algo dentro de mim fervia, mas eu continuei plena, e como sou né, pela democracia sempre, eu acho que todas as pessoas têm que expor as suas opiniões dentro do respeito e tudo mais. Eu escutei tudo que ela estava falando, eu vi a questão do equívoco, porque ela achava justamente que ia contra tal meritocracia, que ela por conta própria daria conta e tal. E daí ela falou para mim, eu fui candidata por cota, mas não me deram o apoio. Eu falei, você acha que se não tiver cota, você vai conseguir ser candidata? Ela não sabia me responder. Triste, eu falei, né? Se a gente tentasse isso, o que será que vai acontecer? A gente começou a conversar sobre essa questão justamente da dificuldade dentro dos partidos, porque não adianta só ser candidata, tem que ser uma candidata viável. Exato, exato. Esse ponto é um ponto crucial. E aí a pessoa pode até ser contra as cotas, porque utopicamente um dia nós não precisaremos de cotas. Mas hoje precisamos. Eu não sei quantas gerações a gente vai ter ainda pela frente, né? Pois é. Porque a nossa lei, veja, tem essa questão, né, dos 30 a 70. O ideal é caminhar para 50 a 50. Uhum. Existe outra política pública, né, retomando a tua outra pergunta, que é a própria preparação dentro dos partidos. Os partidos são obrigados a ter a preparação de mulheres candidatas, para não vir com o argumento que não há mulheres candidatas. Uhum. Eu publiquei um artigo justamente com os argumentos que me dão para dizer que não voto em mulher. Na América Latina inteira, com resposta das pessoas que me fazem perguntas nas conferências que eu dou. E uma delas é: a mulher não é preparada. É outra falácia. Dados, tá? O Instituto não é Artemísias, é o... Ai, meu Deus. Alziras fez uma pesquisa com mulheres prefeitas eleitas e ali mostrou que a maioria delas tem pós-graduação. Os homens não. Então, não vai dizer que as mulheres não são preparadas, tem dados.
Eu mesma participei de uma pesquisa ano passado, financiada pela agência francesa, e ali a gente viu também que das mulheres reeleitas, 75% têm pós-graduação. Os homens não. Não tem nem ensino médio E é um contrassenso, né? completo. Porque em outros tipos de política, a mulher está muito mais presente até do que o homem, não é verdade? Por exemplo, conselhos de bairro, associação de moradores, a participação feminina é muito maior e é uma atuação política também. Eu já não tenho esses dados para te afirmar, né? Aham. Porque eu Eu pesquiso também pesquisa não estou partidária. baseada em pesquisa, somente em observações mesmo. Eu não tenho esses dados para comparar. Entretanto, o que eu afirmo é: política não se faz só em eleições, né? E é justamente esse tipo de participação né, que você cita nas associações, nos sindicatos, nas representações de bairro e outras formas de articulação são maneiras de fortalecer essa mulher para que ela seja eleita vereadora, depois deputada, porque é como ela vai construir o seu capital político. Esse é o ponto. Porque não se faz política sendo invisível. E voltando à questão que eu estava comentando antes do despreparo da política pública, né, para o preparo da mulher, a mulher não é despreparada. Ela precisa, obviamente, assim como o homem, né, entender política, como é que funcionam os partidos, como é que funciona a parte burocrática de verba, tudo isso daí. Isso não tem gênero. Isso é homem e é mulher. Mas para uma eleição, ela precisa ser visível, ela precisa estar na associação de bairro e precisa mostrar o que ela faz, não ficar quietinha, trabalhar ali uma formiguinha, porque mulher tem muito do formiguinha, de faz, trabalha um monte, tá ali nos bastidores. Não, é protagonizar, Protagonismo é estar mesmo. na frente. E daí que vem também um outro ponto, que é esse preparo, né, dessas mulheres candidatas e a fiscalização dessas candidaturas. Para onde foram as verbas? Porque existe agora, né, faz pouco tempo para cá, a lei que vai dizer que as candidaturas têm que ser financiadas. Então, não existe mais o fundo eleitoral exclusivamente para homens, ou para onde os partidos querem. Não. Agora, as mulheres também têm que ser proporcional ao número de mulheres candidatas, o número de financiamento. Essa é outra forma de política pública. Retomando o início da nossa conversa, se houve avanço, isso é um avanço, porque agora existe um mínimo para que essas mulheres, né, um coletivo, receba e para que haja uma fiscalização. Porque também, não, vamos, tá 70 para homens e 30 para mulheres, mas deixa eu dar um jeitinho aqui, porque dessa mulher apoia não sei quem, que daí pode vir a verba para cá nessa chapa, não sei o quê, não sei o quê, e quando vê, não recebe nada. Não, mas agora tem uma fiscalização. Então, a lei existe e tem que fiscalizar. E isso é um avanço. Ainda que o resultado, ele cresceu, é só a gente observar as curvas, o número de eleitas, né, o número cresceu. Entretanto, essas políticas públicas, eu creio que elas também auxiliam a dar visibilidade para essa disparidade entre homens e mulheres, assim como a questão racial, mas daí já não é meu tema, mas assim, a questão de gênero, sim. Porque eu não consigo aceitar que nós, né, nós mulheres, sejamos invisíveis. Isso, isso é século passado. A gente está numa outra geração. A gente não quer, né, que a Beatriz passe por isso. A gente não quer que as novas gerações passem por isso. A gente quer que haja igualdade, que as piadas machistas não sejam mais naturalizadas. Não pode ser natural. É isso, não pode ser natural a invisibilidade. Pois é, e é impressionante a gente perceber, por exemplo, que mesmo dentro dos partidos existem essas práticas machistas, não é, Luciana? Eu tenho relatos, por exemplo, de amigas que são filiadas, que são candidatas, e elas dizem coisas do tipo de mansplaining, de manspreading, de interrupting, de elas dizerem uma coisa dentro de uma reunião e simplesmente não serem ouvidas. E 2 minutos depois, um homem levanta a mão e fala a mesma coisa, e aí passa a ter espaço aquele argumento. Isso é uma realidade muito presente? Existe, e existe em todos os partidos. Esse é o ponto. Não existe divisão ideológica. Uhum. Infelizmente, não existe o partido, nossa, nós somos partido X, a gente não faz isso porque a gente... Não, não existe.
É uma pena, eu sinto muito, mas por mais progressista que seja, ainda existe. A expressão esquerdo-macho existe? Sim. É. Sei que vai ter gente que vai assistir Não aqui, vai ficar surgiu meio do puto nada a com o que eu estou expressão. falando, né? Mas muitas mulheres vão nos assistir, vão dizer, ai, finalmente alguém falou. Então, homens que estão nos assistindo, vamos cuidar um pouco, porque esse tipo de prática faz com que a própria prática política mais progressista acabe perdendo um pouco de credibilidade. Porque como é que a gente vai vender uma democracia de pluralidade se dentro da base isso não acontece? Uhum. E nas suas Não é? É uma observações, contradição. e é preocupante mesmo, né? Luciana, nas suas observações, nas suas pesquisas, além dessa questão do machismo, como é que acontece o preconceito somado? Por exemplo, etarismo somado com machismo, racismo somado com machismo. Como é que estão essas questões? Quer dizer, é mais difícil para a mulher madura, vamos dizer, para a mulher idosa, é mais difícil para a mulher negra. A presença na política se dificulta com esses outros preconceitos presentes na sociedade? Sabe que são temas que eles efetivamente são muito duros e eles se somam. Uhum, Eles se somam. Eu observo, por exemplo, o eixo aí condutor é o fato de ser mulher. uhum, E daí ele vai somar, por exemplo, a questão racial ou uma mulher com deficiência, uma mulher jovem. uhum. As jovens passam Sim, muito o por isso também. etarismo é nas duas pontas, né? Não é só com os Exatamente, o idosos. etarismo, exatamente, o etarismo é das duas pontes, excelente, isso mesmo. Eu já escutei uma ex-presidenta falando que mandam ela para casa, que ela, e ela pensa, ela tem 60 e poucos anos. E vamos pensar que ela podia ter 90, não interessa a idade, não interessa. Mandam ela para casa, e ela falou assim, eu participei de uma mesa com várias mulheres que debatem o tema. E ela falou assim: olha, às vezes eu participo de situações que me mandam para casa porque eu já fiz o que eu tinha que fazer, que agora eu tenho que fazer tricô. E ela fala: e eu me sinto no auge da minha vida, porque agora meus filhos cresceram, eu tô livre, eu tô no auge da minha intelectualidade, eu tô madura. E realmente, né, você chega num momento de vida que você está madura, você já, né, eu penso em mim também, a minha vida, né? Eu estou exatamente assim. Se alguém vai dizer para mim, você já está nos 50 anos, você já tá velha, vai não sei o quê. Às vezes que os meus alunos já falam isso, falei, gente, vamos parar com esse etarismo, vocês estão se formando em publicidade, tem público, etc. E são várias gerações que às vezes estão nessa, de achar que ou só jovem pode, ou só velho pode, ou ninguém pode, ou 30 anos é não sei o quê. E a internet ajuda muito na multiplicação desse etarismo. Eu observo muito o Instagram, em especial, e TikTok, como eles reproduzem o etarismo, para criar uma idade ideal. Isso é muito sério, e a gente tem que realmente refletir sobre isso. E também, acho que chega no momento assim, de cruzamento dessas Uhum. situações, né? De cruzamento dessas situações, que daí a mulher acaba sendo podada por uma situação ou outra. Além de tudo, também tem a questão econômica. Verdade, verdade. E aí a dificuldade de acesso é ainda maior. É, exatamente. Vem a dificuldade de acesso. Acessibilidade. Uhum. E, assim, acesso a questões básicas, como energia elétrica. De repente, a mulher quer participar da política, quer ser candidata, talvez conseguiu até entrar no partido, mas mora numa situação Não consegue que um talvez acesso não bom à tenha. internet, não consegue energia elétrica. Como é que vai ter Exatamente. essa representatividade e conseguir essa visibilidade? Preocupante mesmo isso, né? Luciana, e como Sim. é que está o Brasil? Eu sei que suas pesquisas são internacionais, a sua presença é cada vez mais plural em diversos países. Como é que está o Brasil nessa questão, mulher na política, em relação aos outros países, especialmente esses em que você tem maior presença?
ainda está lá no final da fila, viu? Ai, meu Não Deus. é animador nem um pouquinho. A gente está lá no finalzinho da fila, isso em relação à participação de vereadoras, de prefeitas, de deputadas estaduais, federais e senadoras. A média, não em nenhuma das categorias passou de 20%. As governadoras, então, nem se falha, a gente está agora com duas. Eu até tenho que pesquisar se é uma das primeiras vezes assim, no Brasil que isso acontece, porque antes só estava a Fátima Bezerra, antes dela não lembro, e é uma história que acabou, graças a Deus, não se repetindo, né, de ter só uma, agora tem duas. E justamente depois de uma eleição entre duas mulheres, o que também foi inédito lá no Pernambuco. Sim, foi bem, bem curioso mesmo lá, né? Mas a gente está lá no final da fila. Falta muito ainda em relação aos países vizinhos e a outros países também, para o Brasil chegar ali a se equiparar realmente. Por isso que essas leis afirmativas, elas são tão importantes, as políticas públicas, elas são tão importantes, porque a gente precisa naturalizar a presença das mulheres, e não só como eleitas, mulheres protagonistas, mulheres que vão estar, né, como presidente da associação, né, do bairro, mas uma mulher que vai ser reitora da universidade, uma mulher que vai ser presidente ou diretora de uma empresa, naturalizar, não ser mais notícia, porque eu falo assim que ainda quero viver tempo suficiente para não me chamarem mais para dar palestra sobre isso, já vai ser natural. Eu É. já vou estar trabalhando com outro tema, sabe? Eu espero que isso seja natural, mas provavelmente eu quero morrer bem velhinha, né? Eu quero morrer assim com 105, igual a Niemeyer. Espero com 104 anos estar dando palestra, talvez vai ser sobre o mesmo tema, mas vamos Tomara ver que se até lá não. já vai ser diferente. Tomara que venha Vai, outros temas para a gente não, poder vai que com comemorar 104 este, né? vai com 104, eu vou falar, o Brasil chegou a 50%. Eu com a minha amiga Uhum. Adriane Werner, lá em Lá 2023, a atrás. gente falava sobre isso. Tomara, vamos torcer, Luciana. Eu gosto muito de Tomara. contar histórias, Lu. Eu quero te provocar nesse momento, então, a lembrar de alguns exemplos curiosos que você pudesse trazer para a gente. Histórias boas, de sucesso, ou histórias sofridas, mas que tragam esse elemento humano para esses números tantos, para essas estatísticas todas que você vê todos os dias. Histórias, meu Deus, eu tenho tanta história para contar. Tem A uma coisa que mais eu vivi emblemática. aí, são histórias. Deixa eu pensar qual que eu quero contar. Por exemplo, De mulher. de dificuldade econômica, ou que tenha vencido essas dificuldades, ou os preconceitos. Teve. Eu vou falar de mulheres que eu trabalhei nas últimas eleições, que foi algo que me marcou tanto aquele dia. Eu vou falar o pecado, mas não vou falar as pecadoras, tá? Não vou falar de qual é o partido. Mas eu trabalhei com um partido no passado, e antes das eleições a gente fez um encontro presencial. E eu fui daí para Brasília, foi lá, e foi um encontro tão humano, foi algo tão bonito, porque ali eu vi uma diversidade real. Eu vi mulheres trans, mulheres negras, mulheres indígenas, mulher branca, preta, alta, baixa, magra, gorda, com deficiência, sem tudo que se possa imaginar, 300 mulheres naquela sala, até hoje a gente tem contato, tudo que é sotaque do Brasil inteiro. Eu vi o Brasil lá, eu vi o Brasil feminino naquele local. E, claro, minha fala era o quê? 2 horas, ali era uma coisa, jogo rápido. Mas eram 2 dias de evento, e a gente estava circulando. E quando eu vi, por exemplo, uma das moças né, tinha deficiência, e ela foi contar a história dela. Mas eu chorei, mas não tinha lenço, porque assim, foi algo tão assim, cara, que mulher, uma força, com uma alegria, uma
lição de vida, sabe? E não é aquela coisa, ai, coitadinha, não tinha nada. Porque às vezes existe um estereótipo, acho, né? Sim, sim, o coitadismo é uma das coisas que eles mais combatem, inclusive na luta dos Exatamente, PCDs. Aham. exatamente. E foi, assim, sensacional. Assim como tinha, acho que umas 5, 6 mulheres trans lá, e uma delas até hoje, que fica batendo papo, trocando figurinha e tal. E eu não sei, acho que tem uma troca de amor ali, sabe como? Uhum. Com todas. Uma coisa de força. E existe o conceito da sororidade, né? Porque todas estavam competindo, algumas até dentro dos Uhum. próprios estados. E quando você fala de humanizar, ali para mim foi um exemplo de humanização, porque estavam todas muito nervosas, todas Uhum. muito ansiosas, todas carentes, de certa forma, mas todas muito fortes. E assim como outras histórias assim tristes, né, de candidata que concorreu e mandou mensagem e perdeu, e assim como candidata lá do Amapá que me mandou mensagem, falou: professora, por tua causa não desisti. Isso E não tem isso preço, assim, hein? isso não tem preço. E outras assim, olha, tô aqui, tô eleita, olha aqui minha foto da posse, e, e todas elas me representam, né? E acho que Uhum. nos representam em qualquer parte do país. E tem muitos casos individuais, assim, de superação, de mulheres que vêm de famílias políticas, por exemplo, e que me falam. Isso aconteceu com duas candidatas que me chamaram muita atenção, sabe? Porque existe também um pré-julgamento em relação a essas mulheres. Aliás, me lembro agora de 3 discursos, de mulheres que são muito poderosas, inclusive economicamente, porque suas famílias já Aham. estão na política. E me falando que precisam ficar provando o O tempo tempo inteiro todo. É uma pressão que a elas mais. são capazes por si mesmas e não porque Uhum. são de famílias políticas. Porque existe aquele ataque, né? Ah, essas aí do coronelismo, que Aham. estão aí só porque são da família, porque não sei o quê. E existe uma violência também contra elas. Sim, é uma pressão a mais que elas têm que provar o tempo todo que são elas mesmas. A gente falando da questão do cruzamento. Às vezes algumas precisam provar porque elas têm demais. É, que E, triste. às vezes e existe uma violência contra elas. Daí alguém pode ouvir dizer: nossa, essa professora está defendendo fulaninha da direita. Não é isso. Acontece que eu estou querendo abrir os olhos que essa mulher ela pode passar por violências que, meu, para que isso? Quando essa mulher desconhece o trabalho dela, se ela é mau caráter, ela é corrupta, É sabe? analisar o elemento humano mesmo, não é? Exatamente. Então a gente está falando do elemento humano. É. E eu vi isso de mulheres tanto de direita quanto de esquerda. Me falarem exatamente a mesma coisa, de precisar ficar se provando porque já estão lá, porque a mãe é famosa, o pai é famoso, porque a família não sei o quê. Dizer, nossa, estou aqui, parece que não sou merecedora. E ataque vem de não sei de onde, não sei de onde. Dos Então, acho que pares, muitas aqui, vezes, até dos pares vem esses ataques. dos pares, acho que a gente precisa refletir muito quando a gente fala do elemento humano, no quão se descarrega uma violência. Bom, a violência é desnecessária, ponto. Uhum. Mas quanto se descarrega uma frustração interna nessas pessoas que, de repente, a gente deveria erguer. Ou se não gosta, não concorda com aquela ideologia, sai Olha para o outro fora. lado, olha para o Olha para o outro outro lado. lado. Vai erguer quem você gosta, em vez de despender energia em quem você não gosta. Perfeito, Porque, perfeito. porque esse elemento humano, a política é muito cruel. E com as minorias políticas é mais cruel ainda. Isso a gente deveria refletir sobre isso. Lu, infelizmente o nosso tempo já está assim, ó, com a corda no nosso pescoço, mas eu não posso deixar de te perguntar. Ano que vem temos novamente um ano eleitoral e podemos ter otimismo e esperar avanços na questão da mulher na política? Olha, se a gente é, caminhar, né, com essas políticas públicas avançando, sim, e com essa pauta, mas uma pauta mais progressista, digamos assim, com a eleição do Lula, isso ajudou, né, a gente mantendo essa pauta de inclusão como a gente começou o ano.
Agora, se a energia começar de novo a ser voltada só ficar batendo, e não sei o quê, acho que, não sei, acho que tem que ficar. E Vamos o fato, refletir sobre isso. e o fato de serem eleições municipais fica mais pulverizada, facilita para a presença da mulher? Aí depende. Facilita, de certa forma, porque se ela é candidata a vereadora, daí vai depender um pouco da estratégia, né? Se é uma estratégia mais regional ou temática. Uhum. Mas sim, nesse caso facilita. Agora, no caso das prefeituras, dos municípios menores, sim, para elas ser candidatas a prefeitas. Tanto que tem uma tendência dos municípios menores ela ser mais conhecida e pode ser realmente ser eleita prefeita, porque é uma outra dinâmica eleitoral. Bacana, vamos acompanhar então. Puxa vida, quero agradecer de todo o meu coração sua presença. Eu sei que sua agenda está assim apertadíssima, tanto é que já estamos no final do mês e só agora a gente conseguiu fazer essa entrevista tão especial. Mas quero agradecer demais, Luciana. Você é sempre bem-vinda aqui na Pátria. Conheça um pouco mais sobre a Pátria Distraída, você vai adorar. Vem com a gente e quero dizer então até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite, adorei a nossa conversa, me empolguei aqui em alguns momentos Que bom. e espero que a gente possa aí conversar numa próxima. Obrigada pelo convite mesmo, foi uma honra. Obrigada, Lu. Um beijo enorme para você. Até uma próxima. Beijo, tchau, tchau. Tchau.